Olá a toda a comunidade. O que aconteceu comigo foi há 4 anos, quando eu ainda estava no ensino médio. Espero que meus amigos não fiquem chateados caso descubram que compartilhei essa história. Vou omitir os nomes para preservar a privacidade deles, principalmente por causa de certas coisas que aconteceram e que considero bastante graves. Antes de contar o relato, quero deixar algo bem claro. Se vocês forem brincar de Ouija fazendo perguntas sérias, é muito provável que o jogo também se torne algo sério, mesmo que usem um tabuleiro de brinquedo. Ou, como nós fizemos, algo fabricado por vocês mesmos. Naquela ocasião, estávamos em 4 pessoas. Minha melhor amiga, o namorado dela, o melhor amigo do namorado dela e eu. Tudo aconteceu na minha casa, em um dos muitos fins de semana em que meus pais me deixavam sozinha. Nós havíamos acabado de assistir a um filme de terror. Os rapazes já estavam indo embora, mas decidimos que eles ficariam mais um pouco porque estávamos nos divertindo bastante. Para continuar no clima da tarde, minha amiga sugeriu que jogássemos Ouija. Como ninguém tinha um tabuleiro, ela disse que já tinha visto na internet instruções de como fazer um. Procuramos o tutorial e seguimos todos os passos. Em menos de meia hora já estávamos fazendo perguntas ao tabuleiro. Além das instruções de fabricação, havia mais uma recomendação. Parecia algo estranho, mas insignificante. Mesmo assim, resolvemos segui-la, e sinceramente acho que aquilo pode ter sido o verdadeiro gatilho de tudo. O cursor parecia se mover, mas nas primeiras perguntas todos nós achávamos que algum dos outros estava empurrando-o de propósito. Continuamos fazendo perguntas e mais perguntas, até que ele começou a repetir uma única palavra: o nome de uma doença. Por mais que perguntássemos outras coisas, o cursor sempre voltava a soletrar a mesma palavra. Já com um certo medo, perguntamos se algum de nós tinha aquela doença. É claro que continuávamos acreditando que alguém estava movendo o cursor e fazendo uma brincadeira de muito mau gosto. Mesmo assim, no fundo, todos já estávamos começando a nos assustar. A resposta foi não. Então, o namorado da minha amiga perguntou se alguém de nossas famílias poderia ter aquela doença. Nesse momento, o amigo dele se irritou. Foi aí que percebi que ele estava realmente assustado, muito mais do que qualquer um de nós. Ele insistiu para que parássemos imediatamente, mas acabamos convencendo-o a continuar. Acho que ele aceitou mais por vergonha de parecer fraco do que por realmente estar tranquilo. A tabela então escreveu apenas uma palavra: mamãe. Na mesma hora, ele se levantou e disse que estava indo embora. Antes de sair, nos avisou: isso já não é mais um jogo. Nós reclamamos com o namorado da minha amiga por ter assustado o amigo dele, mas ele jurou que não era ele quem estava movendo o cursor. Então minha amiga, em um impulso que não consigo explicar, sentou-se novamente diante do tabuleiro e perguntou: a mãe de quem? O cursor se moveu e apontou 2 palavras: a sua. Até aquele momento, aquilo tinha sido apenas uma experiência assustadora, uma tarde de terror entre um grupo de jovens. Então meu celular tocou. Era justamente a mãe da minha amiga. Ela me pediu que fosse até a casa delas. Disse que precisava de mim. Quando cheguei lá, pensei no pior, porque o melhor amigo do irmão da minha amiga também estava presente. A mãe dela queria que estivéssemos ali para dar apoio à família quando precisou contar a notícia. Os médicos haviam descoberto aquela doença em um estágio muito avançado. Ela tinha apenas mais alguns meses de vida. Talvez não exista nenhuma relação entre as coisas. Talvez tudo tenha sido apenas uma coincidência. Mas depois daquele anúncio e da morte da mãe da minha amiga, apenas algumas semanas mais tarde, nunca mais voltamos a falar sobre o que aconteceu naquela tarde. Nunca mais mencionamos a Ouija. Por isso, tenham muito cuidado com as coisas com as quais vocês brincam, e principalmente com as perguntas que decidem fazer.
a história que vou contar tem duas partes, porque foram dois pontos de vista da mesma experiência. A última vez que jogamos Ouija em nossas vidas. Uma perspectiva bastante aterrorizante é a do que nossa pobre vizinha viu, mas preciso começar pela minha parte da história. Minha casa tem 2 andares, mas fica um pouco mais baixa do que as casas que estão nos fundos do quarteirão. Entre os 2 lados existe um pequeno corredor que basicamente só é usado para passar o lixo, pois carros não conseguem passar por ali. À noite o local fica extremamente escuro, já que não há iluminação pública. Apenas alguns trechos do corredor são iluminados pelas luzes das janelas dos quartos que ainda permanecem acesas. Por problemas pessoais que não vale a pena mencionar, houve uma época em que 2 das minhas primas estavam morando conosco. Normalmente apenas minha mãe e eu vivíamos na casa. Fiquei muito feliz em recebê-las, pois sempre foram mais amigas do que primas. Elas também eram muito amigas de Marlene, uma vizinha que até hoje continua sendo minha melhor amiga. Enquanto minhas primas estavam lá, Marlene aparecia constantemente para apoiá-las emocionalmente. Então, certa tarde, depois de já termos esgotado todas as atividades que podíamos fazer, alguém sugeriu conseguirmos uma Ouija. Rimos da possibilidade, mas a verdade é que não sabíamos onde encontrar uma, nem tínhamos dinheiro para comprá-la. Dias depois, como se fosse obra do destino, um amigo de Marlene compartilhou uma foto no Facebook. Ele estava jogando Ouija. Marlene perguntou se poderia pegá-la emprestada e ele aceitou. Assim, numa tarde, Marlene chegou e, esperando minha mãe sair, tirou da mochila uma bolsa estranha. Dentro dela estava o tabuleiro. Começamos a jogar e só obtivemos resposta na 3ª tentativa. Isso aconteceu já muito tarde da noite, quando minha mãe estava prestes a chegar. Ficamos animadas. Nos despedimos da entidade e dissemos que continuaríamos o jogo no dia seguinte. Durante os dias seguintes, conversamos com um espírito chamado Eleazar. Ele nos contou coisas sobre nossas vidas, fatos do passado, do presente e até do futuro. Também falou muito sobre si mesmo, sobre sua vida e tudo o que havia vivido. Porém, conforme continuávamos conversando com ele dia após dia, uma das minhas primas começou a apresentar cada vez mais sinais de doença. Naquela última noite, a pior de todas, Marlene criou coragem e perguntou se ele tinha alguma relação com o mal-estar da minha prima. Ele respondeu que sim. Irritada, Marlene perguntou se havia mais alguma coisa que ele estivesse escondendo de nós. A resposta foi: talvez. Quando Marlene insistiu para que explicasse o que queria dizer, o tabuleiro respondeu que havia deixado pistas suficientes para que soubéssemos que ele estava ali, mesmo quando não estávamos jogando. Disse que a única coisa que faltava era se deixar ver por nós, mas que nós já o tínhamos ouvido. Você tem nos contado mais mentiras? Perguntei. Sim. Você é um ser bom? Perguntou Marlene. Não. Você pode nos machucar? Sim. Você está aqui? Você é real? Sim. Nós podemos ouvir você agora? Nesse exato momento começou a soar uma batida na janela como se alguém estivesse tentando entrar na casa. Não conseguíamos identificar exatamente de onde vinha, mas parecia vir de cima, como se alguém de alguma forma estivesse tentando entrar pela janela do 2º andar. Começamos a gritar. Foi então que ouvimos o som do carro da minha mãe, um som que reconhecíamos facilmente até quando ela apenas dobrava a esquina da rua. Corremos para encontrá-la, mas ela não chegou. Ela não estava ali. Demos a volta correndo para ver se vinha pela rua e a encontramos parada em frente à casa de Dona Luz, nossa vizinha dos fundos. Dona Luz estava chorando de medo. Ela havia saído correndo para encontrar minha mãe. E esta é a história dela. Dona Luz havia notado que minhas primas tinham ido morar conosco. A casa estava muito mais movimentada do que antes. Da janela de sua sala, ela tinha uma visão clara da nossa casa.
Diferente das outras residências, não havia uma cerca de madeira nos fundos, apenas uma tela metálica separando as propriedades ao longo do corredor entre as casas. Ela ainda não tinha tido tempo de perguntar à minha mãe quem eram as meninas que haviam chegado, e também achava que isso seria um pouco intrometido. Mas alguns dias depois percebeu que outra pessoa havia aparecido. Uma senhora muito velha. Pelo que conseguia ver, devia ter aproximadamente 90 anos de idade. Parecia estar hospedada no quarto da minha mãe, pois Dona Luz frequentemente a via andando de um lado para o outro pela janela. Com o tempo, a mulher pareceu perceber que estava sendo observada. Numa dessas tardes, quando Dona Luz se sentou à mesinha ao lado da janela para tomar café, viu que a idosa estava olhando diretamente para ela com uma das mãos levantadas. Dona Luz respondeu ao cumprimento, mas a velha permaneceu imóvel. Continuou com a mão erguida, olhando para ela de forma intensa e aparentemente irritada. Aquilo a deixou tão desconfortável que ela se levantou da mesa e foi embora. Mais tarde, porém, da janela do seu quarto, Dona Luz viu a mesma idosa nos fundos da nossa casa, agora muito mais próxima dela. A situação começou a incomodá-la cada vez mais, principalmente porque durante a noite ela percebia que aquela mulher saía para caminhar pelo corredor entre as casas. Mas naquela noite foi pior do que tudo. Aconteceu algo tão horrível que a fez sair correndo de casa e, por sorte, encontrar minha mãe chegando de carro. Ela atravessou na frente do veículo para fazê-lo parar. Precisava de ajuda. Precisava perguntar de uma vez por todas quem era aquela mulher. Quem era aquela mulher que estava morando naquela casa? Momentos antes, ela a tinha visto novamente andando pelo quarto da minha mãe. Isso embora nós jamais tivéssemos ouvido aqueles passos. Segundo Dona Luz, a velha gesticulava com as mãos e parecia extremamente irritada, quase furiosa. Então, de repente, virou-se em sua direção. Nisso, se aproximou devagar da janela e começou a bater a própria cabeça contra o vidro. Nunca soubemos quem era aquela mulher. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu gosto de viajar, mas não gosto de viajar sozinho. Por isso, às vezes, pago a viagem para a garota com quem estou saindo me acompanhar. Uma das viagens mais memoráveis que fiz foi para a Costa Rica, com uma garota chamada Júlia, com quem eu estava me relacionando na época. Ficamos hospedados no Four Seasons, um resort simplesmente maravilhoso em todos os sentidos. É um dos lugares mais bonitos em que já me hospedei. Mas essa viagem não foi memorável apenas pela beleza do lugar. O que realmente a marcou foi uma experiência extremamente estranha e perturbadora que tivemos perto do fim da estadia. Nós ficaríamos lá por 4 noites, o que, acredite, me custou uma verdadeira fortuna. O lugar não era nada barato, mas as comodidades eram excelentes. Sinceramente, a vida parecia perfeita durante os 3 primeiros dias. Na terceira noite, depois de jantarmos e assistirmos a um espetáculo com fogo na praia, a área da piscina e os espaços públicos foram esvaziando aos poucos. Foi indo até que só nós 2 permanecemos acordados. Decidimos correr até o quarto, pegar a garrafa de tequila que tínhamos, alguns misturadores e levá-los para a banheira de hidromassagem da piscina. A hidromassagem era cercada por árvores e plantas em praticamente todas as direções, exceto por uma pequena abertura que servia de entrada e saída. Havia também uma pequena cachoeira na banheira, que fazia bastante barulho, o suficiente para que pudéssemos conversar ou rir à vontade sem sermos ouvidos. Estávamos nos divertindo, bebendo e relaxando, quando notei algo através das plantas. Havia alguém do outro lado.
e essa pessoa estava se escondendo. Não era alguém apenas caminhando pela passagem, era alguém agachado, como se estivesse nos espionando na hidromassagem. Gritei: "Ei!" Então saí da água. E convenhamos, sair de uma piscina ou de uma banheira dessas leva alguns segundos. Quando finalmente estava no piso de concreto e cheguei à passagem, vi uma pessoa se afastando rapidamente antes de virar uma esquina e desaparecer. Júlia estava me dizendo para voltar e deixar aquilo para lá, mas eu corri até a esquina que o homem havia acabado de dobrar. Quando virei, não vi nada. Apenas uma trilha escura e vazia em direção às acomodações. Era justamente na direção do nosso quarto. Quando voltei para a hidromassagem, Júlia e eu até demos uma risada sem graça sobre aquilo, mas na verdade o clima já tinha morrido. Não sentíamos mais que tínhamos privacidade. Pegamos algumas toalhas e voltamos para o quarto. Para chegar da área da piscina até os quartos, era preciso percorrer um caminho que ficava bastante escuro à noite. De um lado havia os prédios do resort e do outro a selva. Quando estávamos praticamente em frente à nossa suíte, que ficava no térreo, ouvimos um barulho vindo da mata à direita. Era uma selva, então era normal ouvir animais se mexendo por todos os lados. Mas aquele som se destacava. Parecia maior, mais intenso. Parecia ter sido feito por uma pessoa. Júlia ficou assustada e disse: "Vamos entrar, por favor." Entreguei a ela o cartão de madeira que servia de chave e disse para entrar. Eu me aproximei um pouco mais da mata. Então comecei a ouvir um zumbido. Não parecia um inseto nem um animal, parecia um ser humano produzindo um som grave e estranho com a garganta. Seja lá quem ou o que estava ali, se afastou rapidamente, entrando mais fundo na selva. E eu fiquei com o coração na garganta. Corri para entrar no quarto atrás de Júlia e bati a porta. Ela não ouviu o zumbido, mas ouviu algo se afastando pela mata. Parecia que alguém estava nos perseguindo. Acabamos indo dormir, afinal ninguém conseguiria entrar em um quarto trancado. No dia seguinte, enquanto descansávamos na praia, contamos a um dos funcionários sobre o encontro estranho da noite anterior, sobre aquele comportamento suspeito. Ficamos ali por algumas horas, e durante esse tempo um homem vestido como funcionário se aproximou de nós com uma câmera. Ele disse para sorrirmos e fazermos uma pose. Então fizemos. Ele tirou uma foto, sorriu, agradeceu e foi embora. Nós o observamos, esperando que ele fosse até outras pessoas ou casais para tirar mais fotos. Mas quando olhamos novamente, o homem havia simplesmente desaparecido. Vale mencionar que todos os outros funcionários daquele lugar eram costarriquenhos. Esse sujeito, porém, era de outro país. E tudo bem, isso por si só não é nada de outro mundo, mas ele era mais branco do que nós dois. Júlia e eu até comentamos isso entre nós. Pulando para aquela noite, as coisas estavam tranquilas. Jantamos novamente, assistimos ao pôr do sol, exploramos um pouco mais o resort e relaxamos. Nosso voo seria cedo na manhã seguinte, então decidimos dormir mais cedo. Estávamos exaustos e pegamos no sono facilmente. No entanto, acordei em um quarto ainda completamente escuro. Devia ser 00:30 ou 1:30 da manhã. Acordei virado para o pátio. Nossa suíte tinha um pátio com uma grande porta de vidro deslizante, e o local era fechado por uma tela para impedir a entrada de insetos. Costumávamos deixar essa porta aberta à noite para ouvir os sons dos animais e das ondas do mar. Mas naquela noite ouvi algo diferente. Tive a impressão de ter ouvido o som de uma câmera tirando uma foto. No começo eu tinha apenas uns 30% de certeza disso. Até que ouvi novamente. Era o clique e o bip de uma câmera. Me sentei na cama na mesma hora. Então consegui ver uma silhueta parada do outro lado da tela do pátio. Gritei de novo. "Ei!"
Minha voz soou irritada, mas no fundo eu estava apavorado. Tudo o que consegui ver foi a silhueta preta daquela pessoa. Então observei enquanto ela saía correndo e desaparecia na escuridão. Júlia acordou e eu contei a ela exatamente o que tinha visto. Fechei a porta do pátio com força e liguei para a recepção. Fiz uma denúncia em voz alta, extremamente nervoso, e pedi que mandassem alguém imediatamente. Um funcionário apareceu cerca de 10 minutos depois. Contei tudo a ele. O perseguidor da noite anterior, o homem com a câmera na praia e agora aquilo. O funcionário me disse que o resort não tinha empregados andando por aí tirando fotos dos hóspedes. Isso confirmou tudo. Era a mesma pessoa. Na verdade, talvez fosse o mesmo homem que estava nos perseguindo havia 2 dias. Exigi outro quarto, porque não nos sentíamos seguros. Eles também disseram que verificariam todas as câmeras de segurança dos últimos 2 dias. Fomos transferidos para outra suíte mais próxima da recepção. Dessa vez deixamos a porta do pátio fechada, obviamente. Na manhã seguinte, acordamos cedo para pegar o voo. O resort oferecia um serviço de transporte até o aeroporto. Enquanto fazíamos o check-out na recepção, eles nos mostraram as imagens das câmeras de segurança. Lá estava o homem que vinha nos perseguindo. Ele aparecia andando pelo resort de maneira assustadora. Pelas gravações que nos mostraram, ele só havia tirado fotos nossas. Foi uma das coisas mais horríveis e confusas que já vivi. Não pudemos ficar muito tempo vendo as imagens porque estávamos com pressa, mas eles nos disseram que, se encontrassem o homem, tomariam providências. Nós só estávamos aliviados por estar indo embora dali. Alguns dias depois, entrei em contato com o resort para saber se havia alguma novidade. Eles pediram desculpas e disseram que não tinham nenhuma atualização, o que foi bastante decepcionante. Eu e Júlia não nos vemos mais hoje em dia, mas essa é uma história realmente perturbadora que nós dois compartilhamos. Como vocês estão? É um prazer trazer meu relato aqui para vocês. Demorei um pouco, mas creio que coloquei tudo em palavras. Passei a vida inteira morando na mesma pequena cidade. Antigamente era um lugar bem menor e com o tempo foi crescendo. Hoje existem mais casas, mais gente e mais comércios. Já sou avô de 5 netos. Meus filhos cresceram aqui e a maioria ainda mora na cidade. Gosto disso porque os tenho por perto. Há muitos anos trabalho transportando gado. Quando alguém compra uma vaca ou um touro, quase sempre me procuram. Sou eu quem leva o animal de um lugar para outro. Também me chamam quando algum vaqueiro aluga um touro para reprodução. Nesses casos, também sou eu quem faz o transporte. Coloco o animal na caminhonete e o levo até onde me pedem. É um trabalho que paga bem e, para falar a verdade, não é tão pesado quanto outros serviços do campo. A parte mais difícil é fazer o animal subir e amarrá-lo direito para que não se mova demais. É preciso tomar muito cuidado, porque uma vaca ou um touro não são pouca coisa. Se o animal se assusta, pode machucar alguém. Também pode se soltar e desaparecer no meio do mato. Por isso sempre fui muito cuidadoso. Gosto de verificar bem as cordas e também examino a carroceria da caminhonete. Tudo precisa estar firme e seguro. Estou acostumado a andar pelas estradas da serra. Às vezes preciso subir tarde, outras vezes desço de madrugada. Mas quase todos os serviços faço durante o dia. O relato que quero contar aconteceu há uns 15 anos.
Naquela época eu ainda trabalhava bastante. Recebia chamados de sítios próximos e também de lugares mais afastados. Um desses lugares ficava a umas 3 horas da cidade. Naquela ocasião tinham vendido uma vaca. O comprador era um açougueiro da cidade e foi ele mesmo quem me pediu o favor de buscar o animal. Primeiro respondi que não podia, porque minha caminhonete própria para transportar gado estava quebrada. Era nela que eu sempre trabalhava. Tinha a carroceria toda fechada com tábuas de madeira nas laterais, o que me deixava mais tranquilo. Mesmo que o animal se agitasse, era muito difícil conseguir pular para fora. Mas o açougueiro insistiu. Disse que podia me emprestar a caminhonete dele. A caminhonete dele não era própria para transportar gado. Tinha apenas algumas barras de metal na parte traseira. Dava para levar uma vaca se ela estivesse bem amarrada, mas não era o mais seguro. Eu sabia que às vezes os animais conseguem se soltar, principalmente quando estão nervosos ou cansados. Mesmo assim, meu amigo insistiu muito e me pediu ajuda só daquela vez. No fim, aceitei. Fui acompanhado de João, um dos meus ajudantes. O cabroco devia ter uns 30 anos. Era um rapaz trabalhador e não tinha medo dos animais. Saímos em direção ao sítio bem cedo. A viagem era longa e cansativa. Havia trechos de terra e partes em que a caminhonete precisava seguir devagar. Quando chegamos, já estavam nos esperando. A vaca estava separada do restante do gado. Era um animal forte e desde antes de colocá-la na caminhonete parecia agitada. Eu e João começamos a ajeitar as cordas e 2 ajudantes da propriedade também nos deram uma mão. Tivemos dificuldade para fazê-la subir. A vaca puxava as cordas e empurrava com muita força. Depois de muito esforço, conseguimos amarrá-la da melhor maneira possível. Revisei as cordas várias vezes. Não queria descer a serra com o animal mal preso. Também pedi para João verificar as amarras do lado dele. Ele me disse que estavam firmes. Mesmo assim, eu não estava completamente tranquilo. Saímos do sítio quando o entardecer já começava. Descíamos em direção ao sítio do abate por volta das 7 horas. Ainda havia um pouco de luz, mas o dia estava terminando. O caminho era longo e eu preferia seguir com calma. Enquanto dirigia, olhava pelo retrovisor o tempo todo. Minha preocupação era que a vaca se soltasse. Na minha caminhonete isso quase nunca acontecia, porque a carroceria era fechada com madeira. Mesmo que o animal se movesse, não conseguia pular facilmente e também ficava menos exposto. Mas aquela caminhonete era diferente. Ela tinha apenas tubos de metal nas laterais, deixando a parte de trás muito mais aberta. Se a vaca se soltasse, poderia pular e desaparecer no meio do mato. Além disso, o animal estava muito nervoso. Movia-se o tempo inteiro e batia as patas na carroceria. João olhava para trás toda hora. Eu também observava pelo retrovisor. Nós 2 sabíamos que não estávamos tão seguros quanto em outras ocasiões. Por isso eu dirigia com muito cuidado. Já quase não restava luz do dia. Os faróis da caminhonete já estavam acesos. Descíamos pela estrada de terra bem devagar, porque o caminho estava ruim. Foi então que ouvi um estalo vindo da parte de trás. Pareceu que alguma coisa havia se soltado. Ao mesmo tempo, senti um puxão estranho na caminhonete. Olhei pelo retrovisor e vi que a vaca já estava descendo. Até hoje não sei como ela conseguiu se soltar. Talvez estivesse afrouxando as cordas fazia algum tempo. O animal pulou pela traseira e caiu na estrada de terra. João e eu descemos imediatamente. A vaca se levantou quase na mesma hora. Estava extremamente agitada e começou a andar na direção oposta do caminho. Nós tentamos cercá-la para impedir que entrasse no mato. Gritei para João se posicionar por um dos lados. Ele entendeu e correu. Tentamos fechar sua passagem, mas o animal estava muito nervoso.
Por pouco não atropelou meu parceiro. Ele conseguiu se desviar a tempo. A vaca continuou em frente. Não sei como conseguiu, mas pulou uma cerca de arame e passou para o outro lado. Em seguida, começou a entrar no matagal. Não perdemos tempo. Gritei para João que iríamos atrás dela. Peguei as chaves da caminhonete, a estacionei o melhor que pude e entrei pelo mesmo lugar por onde João havia passado. O rapaz já estava a alguns metros à minha frente. Ainda conseguia ouvi-lo gritando para que eu soubesse por onde ele seguia. O mato era alto e quase não restava claridade. Isso dificultava muito as coisas. Mas a vaca tinha um sino preso ao pescoço, por isso ainda conseguíamos localizá-la. O sino tocava em algum lugar entre a vegetação alta. Tentamos cercá-la novamente, abrindo um pouco mais o círculo. Acelerei o passo para tentar ficar na frente do animal, enquanto João permaneceu pelo outro lado. A vaca se movia muito rápido. Era possível ouvi-la avançando com força pelo mato. Às vezes conseguíamos ver sua forma, ou pelo menos uma grande sombra passando entre os galhos. Eu já não conseguia enxergar João, mas continuávamos gritando um para o outro para não nos perdermos. Seguimos assim por algum tempo, até que acabamos nos separando demais. Fiquei parado por alguns segundos. Tentei ouvir o sino, mas tudo estava em completo silêncio. Mesmo assim, continuei avançando. Foi então que me deparei com um homem. Ou pelo menos era o que parecia. O mato era muito alto e quase não dava para enxergar ao redor, mas aquele sujeito estava bem na minha frente. Calculei que estivesse a uns 5 metros de distância. Parecia estar espiando por trás de um tronco. Usava um chapéu preto. Era alto e magro. Parecia vestido como um vaqueiro da região. A primeira coisa que senti foi desconfiança. Pensei que talvez fosse algum homem perigoso. Por aqueles lados nunca se sabe. Às vezes aparecem pessoas escondidas entre os pastos ou andando pelas estradas. Não quis agir com falta de respeito. Cumprimentei o homem com calma e perguntei se ele tinha visto uma vaca passar por ali. Ele não respondeu, apenas permaneceu me encarando. Ou pelo menos foi o que pensei, porque já não havia muita luz. Houve alguns segundos de silêncio. Então ouvi algo estranho vindo da direção dele. Parecia uma voz muito baixa, como palavras arrastadas pelo vento. Não consegui entender nada. Como ele não respondeu à minha pergunta, decidi voltar. Não queria me meter em problemas. Dei meia volta e comecei a caminhar pelo mesmo caminho por onde tinha vindo. O mato foi escondendo o homem atrás de mim. Pensei que já não encontraria a vaca. Também comecei a me preocupar com João. Então gritei o nome dele. Continuei andando em direção ao que eu acreditava ser a caminhonete e tornei a chamá-lo. Foi nesse momento que senti um arrepio no pescoço. Virei rapidamente. O mesmo homem estava parado atrás de mim. Parecia que ele tinha me seguido. Fiquei nervoso. Tentei falar com ele de maneira educada. Disse que não estava procurando confusão. Expliquei que apenas estava procurando uma vaca perdida. Garanti que já estava indo embora e pedi desculpas caso tivesse entrado em sua propriedade sem querer. O homem estava a uns 3 metros de mim. Agora conseguia enxergar um pouco melhor seu rosto. A região dos olhos era muito escura e a pele parecia seca, esticada e colada aos ossos da face. Mais uma vez ele não respondeu ao que eu dizia. Mas eu continuava ouvindo aquelas vozes baixas. Pareciam vir junto com o vento. Eram como 2 ou 3 sussurros que aumentavam por alguns instantes e depois desapareciam. Comecei a recuar devagar. Então aquela coisa deu um pequeno passo para trás, como se fosse tomar impulso, e de repente avançou na minha direção. Consegui me mover a tempo. Senti meu corpo reagir antes mesmo que minha cabeça entendesse o que estava acontecendo.
Corri pelo mato sem saber para onde estava indo. A vegetação era muito alta e batia no meu rosto e nos meus braços. Não havia trilha nem caminho, eu apenas abria passagem com as mãos. Acho que não corri nem 10 metros quando senti algo me puxar violentamente pelo ombro. O tranco me fez perder o equilíbrio e uma dor intensa percorreu todo o meu braço. Pareceu que alguma coisa tinha saído do lugar. Gritei pelo nome de João. João! Ouvi sua voz, mas ela parecia distante. Gritei novamente com toda a força que tinha. João! Fui girado e jogado no chão. A próxima coisa de que me lembro é de sentir alguém em cima de mim, ou pelo menos foi isso que pensei no começo. Com a pouca luz da lua, consegui enxergar partes daquele corpo. Era magro demais, não parecia um homem normal. Soltava risadinhas baixas e logo depois fazia ruídos estranhos com a boca. Ao mesmo tempo, senti uma forte ardência nas costelas. Aquela coisa colocou as mãos perto da minha barriga e parecia tentar enfiar os dedos entre minhas costelas. Seus dedos eram extremamente afiados e machucavam minha pele. Comecei a empurrá-lo como podia. Bati nele com os braços e as pernas. O que minhas mãos tocavam era praticamente só osso. Era um corpo seco e duro. Consegui tirá-lo de cima de mim e me levantei da melhor forma que pude. Nem sei de onde tirei forças. Voltei a correr. Aquela coisa me perseguiu pelo mato. Vinha atrás de mim quase de 4. Eu não parava de gritar. Felizmente, a voz de João começou a soar mais próxima, mas aquela criatura continuava logo atrás. Seus braços e pernas eram longos e ela se movia de uma forma muito estranha. Parecia se impulsionar usando as mãos e os pés, como se o corpo dobrasse mais do que deveria. Eu jamais tinha visto algo se mover daquela maneira. Nem parecia que seus ossos estavam nos lugares certos. Continuei correndo pelo mato como pude. Já quase não enxergava nada. Só ouvia minha própria respiração e os passos atrás de mim. De repente avistei a cerca de arame. Aquilo me deu um pouco de esperança. Corri até ela e pulei para o outro lado. Senti que arranhei a perna, mas naquele momento isso não importava. Caí do outro lado e me levantei imediatamente. Ainda sentia que aquela coisa vinha atrás de mim. Foi então que ouvi meu ajudante gritando. Ele também estava saindo do mato. Sua voz estava falhando de medo. Gritei para que ele se apressasse. Ele se abaixou para passar por baixo da cerca, mas a camisa ficou presa no arame. João começou a puxá-la desesperadamente. Voltei para ajudá-lo. Consegui soltar o tecido e finalmente meu colega passou para o outro lado. Nós dois corremos em direção à caminhonete. Ele também estava aterrorizado. Mal conseguia falar. Perguntou o que era aquilo. Seus olhos estavam arregalados. Com a pouca luz da lua, consegui ver seu rosto e era evidente o pavor que sentia. Ele também tinha visto aquela coisa. Entramos na caminhonete sem sequer pensar na vaca. Liguei o veículo e saí dali o mais rápido que pude. Minhas mãos tremiam no volante. A estrada era ruim, cheia de buracos e trechos deformados. A caminhonete sacudia muito, mas mesmo assim não reduzia a velocidade. Meu coração parecia querer sair do peito. João rezava baixinho e de vez em quando olhava para trás. Eu também conferia constantemente pelo retrovisor. Tinha medo de ver aquela coisa surgindo na estrada. Não vimos nada, mas nós dois sentíamos que ainda estávamos sendo seguidos. Chegamos à cidade cerca de 20 minutos depois. Dirigi mais rápido do que o normal. A verdade é que queria sair daquela estrada o quanto antes. Nem fomos procurar o açougueiro. Fomos direto para minha casa. Eu ainda estava muito assustado. Minha esposa saiu ao nos ver naquele estado e perguntou o que havia acontecido. Sentamos na entrada da casa.
João ainda respirava de forma acelerada. Expliquei que a vaca havia escapado e descido para a mata. Também contei que entramos no mato para procurá-la. Depois falei sobre o homem de chapéu. Contei como ele apareceu entre as árvores. João também relatou o que viu. Quando percebeu que aquela coisa estava me seguindo, ficou apavorado. Algum tempo depois, o açougueiro chegou. Estava preocupado porque demoramos muito para voltar. Por lá, várias pessoas ouviram o que aconteceu. A maioria acreditou em nós. Eu já era um homem maduro e não tinha motivo para inventar uma história dessas. Além disso, João também viu aquilo. Ele tinha 30 anos e não era mentiroso. No dia seguinte, foram procurar a vaca. O açougueiro foi junto com o dono que a havia vendido. Eles procuraram por toda aquela região. Percorreram os pastos e o mato, mas não encontraram nada. Também nunca descobrimos o que foi que nos perseguiu naquela noite. Eu já tinha ouvido histórias sobre entidades da mata. Também conhecia relatos sobre lobisomens. Porém, nada se comparava àquilo. Não sei explicar a forma como aquela criatura se movia. Ela tinha mãos e pernas. Em alguns momentos parecia uma pessoa, mas ao mesmo tempo se deslocava de uma maneira completamente anormal. Arrastava-se e se impulsionava com o próprio corpo. Seus braços e pernas pareciam longos demais. Não tinha uma estrutura corporal como a nossa. Também não acredito que fosse um animal. Nenhum animal se move daquela forma. Além disso, tinha um rosto humano, ou pelo menos foi isso que consegui enxergar. Não era apenas o medo de vê-la, era a sensação que provocava. Como se o corpo entendesse o perigo antes mesmo da mente. Depois daquela noite, continuei trabalhando, mas mudei muitas coisas. Nunca mais aceitei transportar animais em caminhonetes que não fossem seguras. Também nunca mais entrei no mato durante a noite por causa de uma única cabeça de gado perdida. É isso, esse é o relato que tenho para vocês. Espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus.